Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva e a quem a gente sempre deixa aqui a paz de Cristo. Hoje estamos muito felizes porque vamos apresentar a lição da editora Betel Dominical. Estamos chegando no final, terceiro trimestre. Foi escrito pelo nosso bispo Abner. A lição de hoje é a lição de número 11, que fala justamente sobre nada mais, nada menos do que os três jovens amigos de Daniel, lição 11, enfrentando as fornalhas da vida. Tenho certeza que essa lição, como as outras, vai ser bênção na sua vida. Por isso, eu quero te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Clique no se inscrever se você não é inscrito. Deixe o seu like e dá uma glória. E mais, clica no sininho. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você será avisado. Vai ser muito bom ter você ao nosso lado, vai ser muito bom ter você nessa família chamada Família Boa Semente, que tem crescido com alunos espalhados no Brasil inteiro nesse curso gratuito. Eu costumo dizer que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola gratuita da face da terra, porque ela trabalha com a matéria espiritual na formação não só do caráter cristão, né, e também do conhecimento bíblico. E você, por ser meu aluno, eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui contigo. Não deixe então de fazer isso. Pega a sua revista, nós temos uma lição tremenda e também uma dinâmica interessante para você trabalhar com a sua turma. Eu tenho certeza que vai ser benção. Tá bom? Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Voltamos aí, já pegou a sua revista? Tudo prontinho? Então vamos lá, hein? Hoje a lição está sensacional. Na primeira parte, como você sabe, eu vou apresentar aí o texto histórico, falar sobre esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem foram esses jovens e o que aconteceu nessa história? O que está por trás desse contexto? O que a gente pode aprender e como a gente pode aplicar isso nos dias de hoje? Depois a gente vai bater na revista passo a passo, tá bom? E também quero aproveitar para falar com você que é assinante do YouTube Premium, que você possa ficar com a gente e você pode também assinar, ser também membro do canal Boa Semente. Sendo assim, você vai ter vídeos exclusivos aqui que a gente só faz para quem é membro do canal, tá? E aí você vai estar nos ajudando também. Você pode também entrar pelo Apoia-se, porque nesse caso aceita boleto bancário, enfim, débito em conta, uma facilidade também diferente aqui do grupo das pessoas que nos apoiam aqui pelo membro. Mas é que tem pessoas que preferem. Vai estar me ajudando da mesma forma. Também você pode comprar os nossos livros que você viu passar ali no nosso comercial, no canal Boa Semente. É isso que me ajuda. É o pessoal que nos ajuda com a sua contribuição, com as suas ofertas, para mantendo o canal no ar. Afinal de contas, o canal é para vocês mesmos, é para nós mesmos, para o crescimento do reino. E ele precisa de ser mantido. E uma forma de se manter é me ajudando financeiramente, claro, aqueles que podem. No mais, aqueles que se inscrevem, que compartilham, que comentam, já me ajudam muitíssimo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e pelos comentários carinhosos que tenho recebido ali no YouTube. Tenho ficado muito feliz por receber tantos comentários ali interessantes, expressando o carinho e a gratidão por a gente estar junto. Amém? Muito obrigado. Já pegou sua revista? Então aguenta aí um pouquinho que a gente vai falar agora sobre essa história tão interessante no livro de Daniel. Bom, na verdade, o que a gente tem que falar é que Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o tema dessa lição, eram três jovens judeus que foram recrutados por Nabucodonosor. Eles foram levados para a Babilônia por volta de 605 a.C., na mesma época que Daniel e Ezequiel. Lembra que eu falei no começo das primeiras aulas das deportações? Teve uma aula, inclusive, que eu falei que essa era a técnica que os reinos antigos usavam, que era levar para cativeiro, arrancava as pessoas do seu lugar, levava para outro lugar. Então, foi o que aconteceu com Israel em 605, 608, né, no chamado do cativeiro babilônico, promovido pelo grande Nabucodonosor. Babilônia era uma das maiores nações da época, assim como o Egito foi uma grande nação, assim como a Pérsia vai ser uma grande nação também. Babilônia também foi uma grande nação, uma poderosa nação.
E observe que essas lições não estão em ordem cronológica, tá? Porque a gente já falou de Esther. Esther seria num período posterior ao que a gente está estudando hoje. O autor deve ter colocado assim para fazer sentido aí a lição, porque no caso, essa história de Daniel, se a gente fosse seguir ali a lógica, ela já teria acontecido, tendo em vista que Mardoqueu foi um daqueles que foram também cativos e resolveram ficar. O período que a gente está estudando é o período no momento que eles estão indo para a Babilônia. E vai Daniel, vai Sadraque, vai Mesaque e Abednego. Nas Escrituras não há uma referência detalhada quanto à origem deles, né, de onde realmente eles são, nem uma abordagem específica desses jovens, demonstrando que eles não eram figuras, que a história deles não demonstra ali nenhuma história então relevante do ponto de vista individual, mas que ela quer passar para nós uma lição. Qual lição? A lição da fidelidade a Deus, mesmo diante do perigo iminente, do perigo da morte. Segundo a Bíblia, Deus deu sabedoria e inteligência a Mesaque, Sadraque e Abednego para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Isso está em Daniel, capítulo 1, versículo 17. Juntos, ajudaram Daniel a solucionar misterioso sonho do rei Nabucodonosor. Daniel 2,17. Esses jovens que foram capturados, foram colocados dentro da elite ali do Nabucodonosor para servir no palácio. A ideia era de aculturação. O que é a aculturação? É quando você pega um povo, um grupo, e você traz para dentro do seu grupo étnico, né, e ensina para eles os valores, a cosmovisão e os padrões de vida. Nabucodonosor também tinha esse aspecto de trazer os povos cativos, levar para dentro da Babilônia, e ali eles aprendiam a cultura, aprendiam ali a falar a língua, aprendiam os costumes e se tornavam-se quase que babilônicos. Tanto é que o nome deles também foi mudado e receberam um nome babilônico. Isso era um processo para fazer com que aquelas pessoas que eram cativas se tornassem adeptas e fossem inseridos no contexto social, e que impedisse que eles fizessem algum tipo de revolta, que eles tramassem algum tipo de traição em relação ao trono. Para impedir isso, esses jovens eram inseridos, eles entendiam, compreendiam e absorviam a cultura dominante para que eles se tornassem bons cidadãos, até mesmo babilônicos. O que aconteceu aqui gera toda essa situação de desconfiança. Por isso que Nabucodonosor ficou muito desconfiado de Sadraque, Mesaque e Abednego não quererem se dobrar diante dele, porque isso mostrava que esse processo de aculturação não estava funcionando. Primeiro, eles não queriam comer a comida do palácio, não queriam comer a comida cultural, comida típica dali. Preferiam ter uma comida mais próxima da comida que eles tinham em Israel. E segundo, eles não quiseram se dobrar, né, mostrando que o único Deus era o Senhor Jeová e não era o Nabucodonosor. Daí essa desconfiança do rei, né? Ele falou assim: olha, esse pessoal está aqui, mas não está aderindo à nossa cultura, estão no nosso meio, mas não estão vivendo a nossa cultura, por exemplo. Então eles poderão ser pessoas que mais tarde vão se levantar contra nós, ou até mesmo tentar me matar, que era comum um fato desse acontecer, de escravos, né, quererem se levantar contra o rei, contra o dominante, contra o império, e criar rebeliões. Por isso que ele e os seus, aquelas pessoas que estavam lhe ajudando, levantam então essa questão, essa celeuma, essa emboscada para esses jovens, para pestá-los, para ver qual era o coração deles, qual era a intenção deles aí. Esses jovens então eram jovens que foram formados, faziam parte dessa elite, mas que não se curvaram diante de Nabucodonosor. Aliás, a capacidade foi dada por Deus. Esses 3 jovens foram instruídos durante 3 anos a mando do rei da Babilônia, o que demonstra, Daniel 1, 4, 5, demonstra que havia esse processo de cooptação do jovem para que ele aprendesse ali as culturas. Ao fim do treinamento, Nabucodonosor descobriu que Sadraque, Mesaque e Abednego eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel 1:20. Isso mostra aí a sabedoria que eles tinham e a graça de Deus sobre a vida deles, mostrando que Deus estava guardando o seu povo e dava sabedoria aos jovens, que esse povo era um povo separado, que não devia se contaminar com as iguarias do rei, com aquilo que lhe era oferecido, com as culturas estranhas, mas devia seguir ao que preconizava ali a palavra de Deus.
E Nabucodonosor? Quem era Nabucodonosor? Apesar de administrarem a província da Babilônia e prestarem serviço ao rei estrangeiro, os 3 jovens não negaram a Deus diante do grande tormento, é o texto que a gente vai ler, nem quando foram condenados à fornalha ardente, uma passagem conhecidíssima na Bíblia, por não adorarem a estátua de ouro feita pelo rei babilônico. Nabucodonosor foi o rei mais poderoso do Império Babilônico. Ele conquistou o reino de Judá e destruiu Jerusalém. A gente já falou isso na lição, se não me engano, na lição de número 9. O profeta Daniel serviu ao rei na corte com uma extrema lealdade. Nabucodonosor reinou sobre a Babilônia durante mais de 40 anos e conquistou várias terras e nações. Também realizou muitas obras de construção na cidade de Babilônia. Muitos artefatos e documentos históricos contam sobre seus feitos e confirmam os relatos falados na Bíblia. Nabucodonosor aparece na Bíblia como conquistador do reino de Judá, 2 Reis 24:1. Ele levou alguns jovens da nobreza, como a gente já falou. 3 anos depois, Jeoaquim se rebelou contra Nabucodonosor. Entretanto, Joaquim morreu e seu filho Joaquim subiu ao trono. Mas Nabucodonosor sitiou Jerusalém e Joaquim se rendeu. Nabucodonosor levou Joaquim e todas as pessoas importantes para a Babilônia. Nabucodonosor e a história de Daniel, elas se cruzam da seguinte forma. Daniel e seus amigos se tornaram importantes na corte dele, porque Deus lhe deu a eles, esses jovens, poder e sabedoria. No segundo reino de Nabucodonosor, segundo reinado, teve um sonho que o inquietou. Nenhum dos magos do reino conseguiram dar interpretação. Então Deus revelou o sonho e a interpretação a Daniel. Ele explicou a Nabucodonosor o que era o futuro do Império Babilônico, aquela estátua que é tão famosa, também conhecida, estudada muito em escatologia. Nabucodonosor ficou impressionado com o poder de Deus e levou Daniel a governante da província da Babilônia, exaltando o seu nome. Algum tempo depois, Nabucodonosor criou uma imagem de ouro. Eu acho que isso subiu a cabeça dele, né? Essa ideia de poderio, achando que é o maior da terra. E ele fez uma imagem dele de ouro e ordenou que todos os oficiais do império se prostrassem diante dele. Mas esses amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a eles. Eles apenas adoravam a Deus. E aí você já sabe a história. Nabucodonosor se enfurece, joga-os na fornalha de fogo, e manda aquecer 7 vezes mais. Mas quando os soldados chamam o Nabucodonosor, fala para ele: olha, nós jogamos 3, mas agora tem 4. Esse quarto é o chamado quarto homem da muralha de fogo, da fornalha de fogo, né? Esse quarto homem é o Senhor Jesus, que estava junto com ele, né? Apesar dessa estátua grandiosa de 27 metros de altura na planície ali de Babilônia, né, para ser adorado, esses jovens não adoraram, não se prostraram diante desse homem que pensava que era Deus. Agora, quem era esse quarto homem da fornalha ardente? Existem 2 linhas de interpretação relativas ao quarto homem. Alguns estudiosos defendem que se tratava de um ser celestial, um anjo que esteve na presença dos jovens. Outra linha teológica diz que é aceita por boa parte dos estudiosos cristãos é que o quarto homem se trata do próprio Senhor Jesus pré-encarnado, ou seja, uma teofania. E o que é uma teofania? É a apresentação de Deus em forma de homem, no caso Jesus em forma corpórea. O próprio Jesus disse em João 8,58 que antes de Abraão nascer ele é o verbo que estava desde o início e nada é impossível para ele. Aliado a esta visão, muitas pessoas também associam a profecia declarada em Isaías 43, versículo 2, que diz: quando andares através do fogo, não se queimarás em ti, e as chamas não te arderão. Esse é o contexto aqui, que eu espero que você tenha gostado, para você entender o contexto da nossa história. Depois disso, fica muito fácil. Revista na mão, vamos à nossa lição. Lição 11, capítulo de número 11, nós estamos enfrentando as fornalhas da vida. Nós já fizemos aí, vamos só dar uma batida aqui rapidinho com você. Vamos lá. Nossa verdade aplicada. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel 3, 20 é o nosso textuário. Verdade aplicada: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Tópico 1. Mostrar que não devemos nos curvar diante do mundo. Ok? Ressaltar que Deus nunca nos deixa só. E revelar que no fogo ardente somos testados. Então, a gente não tem que ficar procurando conjectura para saber quem era o quarto homem, se não era. O importante é você saber que Deus não nos deixa só em momento algum.
Texto de referência, Daniel 3. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei, porque adoração a imagens, né, idolatria, né, isso é pecado, e eles sabiam disso e não fizeram. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles, toda sorte de música, para vos postares e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? 3 jovens amigos de Deus. Esta lição terá como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes deles hebraicos, né, ou judeus. Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos do jovem Daniel. Estes 3 jovens, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia e lá tiveram seus nomes trocados aqui, ó, por Sadraque, Mesaque e Abednego. Vale interessante você fazer uma pergunta. Fala com seus alunos para eles pesquisarem o que significa isso. Durante a semana, faça isso, porque cada nome desse tem um significado importante. E você pode dar aulas e tirar grandes lições de nome deles que foram trocados. 1.2. Não deixe que os seus olhos te enganem. Sadraque, Mesaque e Abednego não se deixaram enganar por seus olhos. Então, isso é muito importante a gente frisar, que nesse ponto você vai falar como que os olhos são enganosos, como que os conselhos humanos são enganosos, né? E que eles, diante da situação que se mostrava, eles não se deixaram levar, mas foram fiéis até o fim. 1.1. Nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, se viram diante de 2 alternativas. A primeira era se contaminar com a porção do manjar do rei e com o vinho que ele bebia. A segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que o mundo lhe oferecia. Qual é a aplicação? Hoje é assim também. O mundo nos oferece uma série de coisas, de bens, de bens materiais, de situações, às vezes erradas, que o mundo nos oferece. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser amigos do mundo. O João diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aqui é isso que você vai frisar, que nós não devemos nos deixar seduzir pelas aparências e pelas coisas que esse mundo oferece. 1.3, sabe por quê? Nossas escolhas, já é um gancho, né? Por quê? Nossas escolhas mostram quem somos. Ó, isso é forte, hein? Vou escrever aqui. Forte. Isso é forte. Nossas escolhas mostram quem nós somos. Satanás tem mantido milhões de pessoas escravizadas. Temos que ter muito cuidado, pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a utilidade de seus prazeres e usa de artifícios para lhe afastar do Senhor. Estes jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história. E aí, quais têm sido as nossas escolhas? Né? O que nós temos escolhido? O que nós temos escolhido na presença de Deus? Deus ou as coisas do mundo? Está aí uma boa pergunta para todos nós. Ponto final desse tópico. Eu ensinei que as boas escolhas do cristão provocam resultados inimagináveis. Vale a pena ser fiel, né? Olha só que tremendo. Esse tópico a gente resume assim: vale a pena ser fiel, né? Seja fiel. Vale para os jovens, vale para todo mundo. Vale a pena ser fiel. Fé em tempos difíceis. Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus em sua vida quando o jovem Daniel interpretou o seu sonho. Daniel 2,47. Mas isso não resolveu. O fato dele, Deus estar com ele ali naquela situação através da vida de Daniel, fez com que ele perdesse a sua sanidade, porque ele começou a achar que era maior do que Deus. Aqui, ó, 2.1. A insanidade de um monarca. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, ou seja, todo o seu aparato governamental para assistirem à consagração da sua estátua, que nós falamos no começo, levantada em sua homenagem. Mas Deus não dá sua glória ao homem. Fé em meio à morte. Meu irmão, nós precisamos crer mesmo diante da morte.
Os músicos tocaram e todos se prostraram e adoraram a estátua de Nabucodonosor, mas 3 jovens fiéis e tementes a Deus não se curvaram e não adoraram a estátua. Quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando morrer é lucro, a palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os 3 jovens a dobrarem seus joelhos diante daquela estátua. Pergunta: será que nós estamos prontos para morrer pela nossa fé? Será que nós estamos prontos para morrer pelo Evangelho? Se hoje nós fazemos alianças escusas com políticos só para ter bens, para ter benefícios, fazemos alianças escusas com empresas, fazemos alianças escusas com elementos do mal, fazemos alianças escusas para ter benefícios, beneficiar a igreja, beneficiar um pastor, beneficiar um trabalho, achando que Deus está trabalhando. Deus não precisa dessas alianças escusas. Deus não precisa que o povo dele se corrompa. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ninguém que faça aliança com o mal, dizendo que vai abençoar a obra de Deus. Não. Para nós temos que fazer valer o que disse o apóstolo Paulo: para mim, morrer é lucro. Amém, irmãos? Ou seja, posso morrer feliz, posso morrer por Cristo, posso morrer pela causa. Eu ensinei que a fidelidade a Deus na hora da adversidade revela de quem fato nós não somos. Olha aí, ó, a frase que a gente pegou lá no comecinho, de novo aqui, é a frase importante. As nossas escolhas revelam quem nós somos, e a fidelidade de Deus na hora da adversidade revela de quem nós somos. Se somos fiéis ou nós somos infiéis. Tópico de número 3. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. 3. Um Deus que confunde o inimigo. Em uma conjuntura onde não teria outro mal, a não ser a morte final, a não ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. E aí o Daniel 3,24 mostra que ele vai perguntar ainda, tirar satisfação se eles não estão se dobrando. Ele fala assim: é verdade, ó rei. Nós não vamos nos dobrar diante de ti. Então eu vou jogar você na fornalha. Então joga, rei. Porque se Deus quiser, nós sobreviveremos. Se Deus não quiser, nós morreremos. Mas o importante é que nós não vamos nos dobrar a ti. Aí o Senhor entra na batalha, porque Deus gosta quando vê o servo fiel. Deus entra na batalha conosco, aleluia. Na visão de Nabucodonosor e do povo da Babilônia, era só uma fornalha. Porém, para Deus é um cenário propício para o milagre. Oh, glória! A presença de Deus é tremenda, não é, irmãos? Aleluia! Deixa aí o seu like, dá um glória. No 3.2, em Deus somos mais que vencedores. Não importa a circunstância que atravessemos, se honramos ao Senhor, seremos honrados. O grande amor de Deus nos confere a certeza da vitória na hora da dor. Deus é o escape das aflições da vida. Depois de ver o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus que pudesse ser comparado ao Deus dos 3 jovens hebreus. Aqui a tônica está em Deus. Primeiro, falou da fidelidade de Daniel. Segundo, a fidelidade dos jovens. Na verdade, no primeiro tópico, frisou a questão do sofrimento, das dificuldades, das lutas ali, né? A hora que a dor chega. No 2, falou da fidelidade, como Deus está presente. E número 3, que Deus aqui entrou com o livramento, porque aqueles jovens não morreram queimados dentro da fornalha, mas apenas ficaram ali com uma companhia que foi visitar, que era o 4º homem da fornalha de fogo. Aleluia. Conclusão. Por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo e deixarem de confiar e adorar ao Senhor. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, a nossa lojinha, não deixa de visitar, Boa Semente Store. Tem livros de liderança no e-book e também agora livro digital, hein? Passa lá e abençoa. Vamos à nossa dinâmica de hoje? Então, vamos lá. Essa
dinâmica é bem fácil, tá? Mas só dá para fazer se você tiver mais tempo ou se você tiver espaço, dependendo da sua classe, né? Talvez, não sei, se for uma classe mais de idosas, de irmãs idosas, de irmãos, eu não sei se você consegue. Mas, no geral, essa dinâmica é uma dinâmica que tem boa aceitação. Muita gente tem feito e tem dado certo. Eu vou explicar para vocês. Você precisa, para essa dinâmica, de um material muito simples. 5 balões, tá? 5 balões, bexigas de encher. Você precisa de 5 balões, bexiga para encher. E um brinde só. Tá? Então você escolhe um brinde, pode ser uma bala, pode ser um chocolate, alguma coisa, alguma prenda que a gente chama aqui no Rio. Tá? Então você vai fazer algumas tirinhas, 5 tirinhas. Em cada tirinha dessa, você vai, em 4 no caso, você vai colocar uma tarefa que ele tem que fazer. Tá? Então, por exemplo, a tarefa número 1, quem furar esse balão vai ter que contar um testemunho. Tarefa número 2, quem estourou esse balão vai ter que cantar um hino. Para tarefa número 3, ler um versículo de cor. Enfim, tem que ter 4 tarefas. Isso, apenas num vai ter um brinde. Tá? Vai escrito assim, você ganhou um brinde. Ok? Só um balão vai ter esse brinde. O resto, todos eles têm tarefa. Então, são 5 balões, 4 tarefas e um brinde. Então, você vai pegar para a classe, você vai levar já cheio esses balões, né? Ou você pode até encher na hora, mas não dá para ver o que está dentro, porque você vai trazê-los ali, o papelzinho você já colocou ali dentro. Você vai encher, pode até pedir para eles ajudarem, né? Isso é bom que descontrai a turma. Eles vão encher 5 balões e você vai apresentar da seguinte forma. Olha, gente, aqui nós vamos trabalhar a questão das escolhas. Vocês vão ter que fazer, vocês vão poder concorrer aqui, né? Se ganharem, vocês ganham um brinde. Mas também, se perderem, vocês vão ter que pagar uma prenda. A gente chama de pagar uma prenda, ou seja, vai ter que pagar uma tarefa. Aí, bacana, né? Então, nesse momento, o que vai acontecer? Você vai escolher os alunos que quiserem, os irmãos que quiserem participar. Só que eles não sabem qual é o balão que tem o brinde, né? Você pode até marcar o balão que tem um brinde, mas também você pode não saber, não tem problema também. É bom que você descobre na hora. E os balões têm que ser de cores diferentes para ficar mais motivado e alegre, né? E dar mais incentivo para que eles possam participar. E aí eles começam a participar. E aí você encheu já os balões, vai recolher os balões e você vai dar para eles algum material para eles escolherem, né, qual balão e furar. Sendo que se ele tirar, ele vai ter que fazer o que está escrito ali. E aí vai sair um que é, né, cantar o hino. Aí tem aquela brincadeira, né, aquela gargalhada e tal, canta um hino, o outro lê um texto, mas um deles vai ganhar o brinde. E aí você trouxe o brinde, que vai ser o chocolate, vai ser alguma coisa. Qual é a ideia dessa dinâmica, né? Mostrar que todas as escolhas têm uma consequência. Após terminar essa brincadeira, leve-os a refletir e memorizar a frase: somos livres para fazer nossas escolhas, mas somos escravos das consequências. Quem disse essa frase foi Pablo Neruda, né? Um grande escritor. Então, você pode fazer a escolha, mas você vai ter que arcar com as consequências. E foi o caso dos amigos de Daniel, né? Porque diante do rei, diante da fornalha ardente, eles podiam fazer a escolha de negar a Deus e aceitar, honrar a Nabucodonosor. Mas eles fizeram a escolha certa. Eles não negaram a Deus, né? Eles não negaram ao Senhor, não se curvaram a Nabucodonosor e Deus os honrou. Então, essa é a dinâmica dessa semana. Eu acho que vai ser bênção. E também fale com a gente, comente depois. Tem uma irmã que comentou da dinâmica da semana passada, do canudinho, que foi legal, né, de fazer. Também foi bacana. Então, você deixa aí seu comentário. Deixa também suas dicas também de outras dinâmicas também. Nós estamos aqui não só para ensinar, mas também para aprender. Tá bom? Gostou? Deixa o like e dá o glória. Então, essa lição ela fala para nós muito através da ideia da fidelidade, né, nas nossas escolhas. Acho que a tônica dessa lição que o professor deve abordar é falar com seus alunos sobre quais escolhas nós temos feito, quais escolhas nós temos tido, como nós temos lidado com essas escolhas e da fidelidade, sabendo que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Né, e para nos abençoar muito mais do que nós imaginamos. Nesse mundo que nós vivemos também, onde as culturas estão tão mudadas, onde existem várias alianças escusas, aonde cada vez mais os valores cristãos estão sendo colocados em segundo plano, para colocarmos o valor cultural, o valor social, o valor desse mundo. Hoje em dia, o errado é o certo, mudou tudo.
Hoje quem está certo hoje é a pessoa que está errada. E quem é o certo, ou a pessoa que faz o certo acaba sendo punida. Né? Então hoje os valores humanos, os valores mundanos, eles estão contrários à vontade de Deus. Mas para nós vencermos, nós temos que ser como o arroz. Costumo dizer que o arroz, mesmo no local, numa água escura, né, o arroz dá no charco, ele permanece puro e saudável. Assim é eu e você, precisamos estar puros e saudáveis nesse mundo, não nos contaminando com esse mundo. É interessante que esses homens estão dentro da Babilônia, mas mesmo dentro da Babilônia eles não se contaminaram. E quando nós estamos dentro do mundo, mas dentro do mundo nós não podemos nos contaminar. Por isso Jesus orou por nós dizendo: Pai, eu rogo para que não os retire do mundo, mas livra-nos do mal. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Até a próxima. Paz.